Muita gente me perguntou como eu consegui revalidar o meu diploma de psicologia na Itália e eu decidi gravar esse vídeo aqui para contar para vocês e para vocês saberem um pouco mais como funciona esse processo. Chegou aqui em casa essa carta do Ministério da Saúde italiano, né? Eu fiz tudo pelo Ministério da Saúde e chegou já com o decreto de revalidação e tudo mais. É só me inscrever na Albo agora utilizando isso. Mas antes de falar um pouco sobre essa inscrição na Albo, que é o equivalente ao CRP, no caso de lá, eu vou te contar mais ou menos como é que foi o meu processo. E é interessante saber que esse processo ele é bem parecido para outros cursos da área da saúde, como por exemplo medicina, né? Mas obviamente tem algumas especificidades, mas é mais ou menos o mesmo caminho quando você decide fazer pelo Ministério da Saúde, da Saúde, mesmo havendo a possibilidade de fazer por algumas universidades. Todos têm prós e contras, né? Depois eu posso gravar um vídeo só sobre isso, mas eu acabei decidindo fazer pelo Ministério da Saúde, o que muita gente acha que é um problema, né? Eu ouvi muitas pessoas falando que poderia ser um problema, porque o Ministério da Saúde tende a pedir prova de revalidação por conta do Código de Ética ter algumas especificidades e a diferença de currículo, né, de um país para o outro, mas no meu caso eu não tive nada disso, assim, no meu caso foi tudo muito tranquilo, assim, a única coisa que realmente aconteceu foi a falta de resposta do governo italiano, mas como a gente já sabe, assim, né, a Itália acaba sendo um país muito burocrático e conseguir resposta deles mesmo usando o e-mail PEC. O e-mail PEC é um e-mail que você utiliza e ele é meio que um e-mail para você conseguir entrar em contato com alguns órgãos públicos e esse e-mail pode ser utilizado inclusive em casos de ação judicial. Então é bem interessante. Esse e-mail eu usei ele, mandei uns 3 e-mails para ter resposta do meu processo. Um deles até ameaçando com muitas aspas assim. Que eu iria entrar com o processo porque eu não estava tendo nenhuma resposta, eu estava até com medo se a DHL havia de fato entregado todos os documentos lá no Ministério da Saúde em Roma, mas sim, estava tudo certo, eles só não me responderam e a primeira e a única resposta que eu tive deles foi a chegada aqui, né, do decreto de revalidação do meu diploma. Eu entrei com o processo, né, chegou lá a documentação na Itália, no Ministério da Saúde, no dia 15 de setembro de 2025 e deu certo a revalidação, né, de acordo com o decreto aqui emitido no dia 2 de fevereiro de 2026. Então, totalizando aí 7 meses, né? Totalizando mais ou menos 7 meses do tempo de tudo isso. Então, vamos pro passo a passo, né, do que você precisa fazer para conseguir revalidar o teu diploma lá. O primeiro passo e muito importante é você conseguir a declaração de valor. A declaração de valor você vai precisar entrar nos sites, né, do consulado. Você vai entrar no consulado da tua região. No meu caso aqui, eu entrei no site do consulado de Curitiba. No site do consulado tá lá a lista de todos os documentos que você precisa enviar para conseguir a declaração de valor. Então eu mandei um documento de identificação, no meu caso eu tenho a cidadania italiana, eu mandei o cartão de identidade italiano, mas você não precisa necessariamente ter a cidadania italiana para fazer, né? Mas enfim, no meu caso, como eu já tinha, eu mandei uma cópia simples da minha carteira de identidade. Quem não tem cidadania italiana faria daí com a cópia do passaporte. Eu pegaria a cópia autenticada, mas enfim. Outro documento muito importante daí, né? Você vai ter que pedir na tua universidade o teu diploma, o teu histórico normal e também o histórico detalhado. O histórico detalhado é bem importante. Você só vai mandar ele para a Itália, ele não é obrigatório, mas ele é muito, muito, muito importante. Depois eu chego nele. Então, você vai mandar para... E outra coisa também que você vai precisar é ir no Conselho Regional de Psicologia da tua região, no meu caso do Paraná, ou de Curitiba, e pedir também uma declaração de que nada consta, assim, né? Uma declaração que você não está respondendo nenhum processo, que você está em dia com as mensalidades e tudo mais. Então, feito esse processo, né? Você vai traduzir tudo para o italiano, né? Tradução juramentada, e você vai apostilar tudo com apostilamento de AIA, tudo exceto, na verdade, o diploma detalhado. O diploma detalhado ele vai dar entre 300 e 500 páginas, talvez mais, talvez menos. Isso você não precisa mandar traduzir de maneira juramentada, porque ele nem é obrigatório, mas é interessante que você mande. Você pode fazer uma tradução simples, manda imprimir, e aí você vai mandar isso só quando for mandar lá para a Itália, mas isso é no passo 2. No passo 1, você vai mandar, então, essa documentação, né? O conselho, o teu diploma, o teu histórico, documento de identificação e documento
do CRP, tudo para o consulado italiano da tua região. No meu caso, eu mandei para o de Curitiba, eles analisaram esses documentos e aí mandaram para mim a declaração de valor. A declaração de valor ela já vem com o teu diploma ali dentro, então é um documento um pouco maior. E aí eu paguei, se eu não me engano, R$ 324, mas é nessa faixa de 300 e poucos reais. Pago, demorou mais ou menos 20 dias tudo isso. Entre eu mandar pro consulado e conseguir pegar de novo. Com esses documentos em mãos, eu comecei a segunda parte do processo, que foi fazer a tradução simples, como eu falei, do histórico detalhado desse de 500 páginas. Então, fiz pelo Google Tradutor mesmo, assim, mas depois passei pelas inteligências artificiais, ver se não tinha nenhum erro. E tinha, mas enfim, passou depois, tranquilo, mas era um erro bobo, assim. E aí, atua de novo o teu documento de identificação. Então, no meu caso, mandei a carteira de identidade italiana, mas algumas pessoas mandou o passaporte italiano ou o passaporte brasileiro. E aí você vai juntar todos esses documentos. Um ponto bem importante é fazer um currículo vitae em italiano, colocando tudo que você puder, o mais discriminado possível. Então, assim, eu coloquei os meus estágios que eu fiz, as horas que eu fiz, o que eu desenvolvi nos estágios. Isso conta demais, assim. Então, tenta fazer isso, porque você vai ver que vai ser um grande diferencial na hora de conseguir essa revalidação. Então, com todos esses documentos em mãos, teu histórico, um currículo vitae muito bem feito, né? A declaração de valor, o teu histórico simples, teu histórico detalhado traduzido por você mesmo, né? No caso, o Google Tradutor, tudo isso impresso, você vai mandar isso eu mandei via DHL para o Ministério da Saúde em Roma, porque eu ainda resido no Brasil. Então eu mandei tudo isso para Roma. E aí, chegou tipo 2 dias depois, você vai pagar, no meu caso eu paguei uns 400, 500 reais nesse envio. E aí chegou lá em Roma, mas aí foi aquele momento que eu comecei no vídeo falando, né, que eu não obtive resposta alguma. Então chegou lá, a única resposta que eu tive foi da própria DHL, falando que entregou de fato o documento lá no dia 15 de setembro, e desde 15 de setembro eu não tinha recebido nenhuma resposta. Aí eu fui lá, fiz um e-mail PEC italiano, mandei vários e-mails, como eu falei anteriormente, né, um deles até meio que num tom um pouco mais, olha, eu vou ter que ver caminhos legais se isso não for resolvido e tudo mais. Porque, de fato, eu estava em dúvida. Será que foi entregue? Será que não foi entregue? Será que foi extraviado? Será que não foi extraviado? Mas pelo que eu vi, né, no chat, assim, chats de grupos que eu encontrei, todo mundo falava que era assim mesmo, eles não respondiam, e muita gente preferia fazer esse processo pelas universidades italianas, que daí são aqueles 2 caminhos que eu falei, né? O primeiro é o que eu optei pelo Ministério da Saúde, e o segundo é por algumas universidades italianas. Isso é interessante porque não são todas as universidades italianas que fazem de psicologia hoje. Você teria que procurar uma para ver se elas ainda aceitam. Elas cobram uma taxa, o Ministério da Saúde não cobra nenhuma taxa, você só vai pagar as traduções, né, e a taxa do consulado, mas as universidades, além de todas as traduções e a taxa do consulado, você precisa pagar a taxa da universidade. E aí eu acabei optando por fazer pelo Ministério da Saúde mesmo, mas então tem esse diferencial, tem essas duas coisas. E algumas pessoas fazem pelas universidades porque geralmente você consegue uma aproximação um pouco maior, é mais rápido, mas se você tiver que fazer alguma medida compensativa, provavelmente você vai ter que estar na Itália, ir para a universidade, cursar 1 ou 2 matérias. Eu fiquei com medo disso, eu optei por fazer pelo Ministério da Saúde porque eu falei, olha, se meu diploma tiver muito diferente do que eles estão pedindo, o que vai acontecer é eu ter que fazer uma prova, que geralmente essa prova acontece 2 vezes por ano pela universidade, quem aplica é a Universidade de Sapienza em Roma, e geralmente é em junho e em dezembro. Eu falei, na pior das hipóteses, eu vou ter que ir lá e fazer essa prova. Essa prova é em italiano, né? Uma prova, sei lá, se eles pediram uma prova de código de ética, né? Você vai ter que ir lá fazer essa prova, responder para uma banca e tudo mais, né? O que pode ser um pouco estressante, custoso, né? Mas eu optei por correr esse risco. Porque eu pensei que isso seria menos pior para mim do que ter que fazer mais uma matéria de novo numa universidade italiana. E aí, então, o que aconteceu foi que eu não precisei de nada disso, assim, no fim das contas. Muita gente precisa fazer essa prova, no fim das contas, mas eu não precisei de fazer nada disso. Eu tava aqui em casa um dia desses, e aí chegou o correio, aqui em casa no Brasil, no caso, e aí um dia desses chegou o correio com essa carta, só com um decreto impresso, e que tudo estava bem, e que eu só precisaria se inscrever na Albo, que é o equivalente ao CRP de lá, para poder começar a atender. Então a minha experiência foi essa, mais ou menos 7 meses, sem precisar fazer a prova, o que
Pelo que eu pesquisei, foi muito rápido. A maior parte das pessoas tem demorado mais do que 7 meses, né? Eu entrei num grupo do Facebook, tem um grupo no Facebook que é de psicólogos argentinos e sul-americanos que estão revalidando diploma, né, de psicologia na Itália. Né? E aí eles estavam colocando lá que era de 11 meses para frente, né? Então eu já estava esperando isso e que a maioria deles estava tendo que fazer a prova, né, essa prova de revalidação. Então eu não precisei de nada disso, né? Eu acho que foi um pouco de sorte, mas também eu já estou formada há quase 10 anos, tem todas essas coisas, né? Especialização na área. Ah, interessante eu ter falado de especialização que na Itália também tem uma diferença ali do currículo. Então, por exemplo, o meu currículo, essa minha revalidação é para psicólogo, não é para psicoterapeuta. Veio revalidado com mestrado integrado, porque na Itália a psicologia tem 3 anos, depois você tem que fazer mais 2 anos de mestrado. Os 5 anos, que é o equivalente que nós faríamos no Brasil, te dá direito apenas a fazer intervenções pontuais de psicologia, não te dá direito a conduzir psicoterapia. Para conduzir psicoterapia, você tem que ser psicoterapeuta, que tem que fazer mais 3 anos de especialização para poder fazer isso. É um outro ponto, eu tenho algumas formações também nessa área, é a segunda revalidação que eu quero fazer agora, mas eu acabei, né, deixando isso para depois. Primeiro eu vou fazer essa minha inscrição na ALB e eu estou participando de alguns processos seletivos, né, iniciando a jornada para participar de alguns processos seletivos para fazer doutorado lá. Então, em resumo, é mais ou menos isso. Eu tentei fazer um vídeo mais simples e rápido e objetivo possível, mas eu imagino que tenha ficado várias dúvidas. E assim, escreve aqui embaixo, escreve nos comentários, né? Me manda mensagem nas redes sociais, vamos falar sobre isso. Se quiser, eu tô super disposto e aberto para responder perguntas sobre isso. Fechou? E me segue aqui já para acompanhar essa jornada. Vou postar também quando me inscrever na Álbum. Vou postar também quando eu tirar o Partita IVA. Vou postar se eu for para lá realmente fazer o doutorado. Então, me segue aqui para mais vídeos e acompanhar essa saga.